Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tua boa palavra e pedimos, Senhor, edifica a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, segundo o livro dos Reis, capítulo 15, versículo 32, diz assim: E no ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Esse edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. Amém, irmãos? Veja, segundo o livro dos Reis 15, faz um breve relato sobre a história de um dos reis mais importantes de Israel. Nós temos que entender o seguinte: o livro dos reis retrata tanto reis de Israel como reis de Judá. Já o livro de crônicas foi escrito pelo cronista para retratar os reis de Judá. Ele cita reis de Israel, cita, mas de maneira muito rápida. Então isso gera um fenômeno. Por exemplo, no livro de Reis é tudo muito misturado. A gente viu que no começo da narrativa, a referência da data foi em cima de um rei de Israel. No ano tal, do rei tal de Israel, começou a reinar Jotão. Aí a narrativa muda. E Jotão tinha 25 anos de idade. O que é isso? Isso é para estabelecer uma cronologia. Agora, nessa época aqui, o que eu tenho que entender, por exemplo, aqui fala que Jotão, ele reinou 16 anos. Só que nós temos que lembrar que o seu pai Uzias entrou no templo para queimar incenso. E aí, o que acontece? Seu pai foi retirado da comunhão do povo e foi viver numa casinha separada. E ali Jotão já reinava como príncipe regente, o que dá um governo muito maior de Jotão. Esses 16 anos aqui é do momento da sua coroação até o momento da sua morte. Porém, a obra de Jotão foi muito maior. O que nós notamos aqui? Veja, primeiro fala que ele não errou. Segundo, fala que ele fez restaurações de Jerusalém no templo. Coisas importantes. E terceiro, começa a nos dar uma informação que vai se cumprir 30, 40 anos na frente. Fala que Rezim, rei da Síria, e que Peca, rei de Israel, começam a se levantar contra o reino de Judá. Já nos dias de Jotão, havia rumores de guerra, havia movimentações de guerra de uma aliança sírio-israelita. Olha que coisa interessante. Um era para ser o povo de Deus, Israel. O outro, povo ímpio, incrédulo. E os dois se ajuntam para vir guerrear contra quem? Contra Jerusalém. Nos dias de Jotão, isso aí começou a acontecer. E por que eles se ajuntaram? Lembra que Uzias foi um rei com várias obras, trabalhou na estrutura do reino, equipou o exército, fez uma série de coisas.
E aí o que acontece? Sozinho ninguém dava conta do rei Uzias. Então era muito comum naquela época aquele ditado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Foi o que esses dois reis fizeram. Amém? Agora, a narrativa acaba aqui? Não. Vamos agora para o segundo livro das Crônicas, capítulo 27. Tem mais informações importantes sobre o rei Jotão. Segundo Crônicas 27. Antes de abrir a leitura, deixa eu explicar, relembrar aos irmãos o culto nos altos. Que o livro de Reis fala, ele não removeu os altos. O que acontecia nos altos? Só podia oferecer sacrifício a Deus no templo em Jerusalém. Mas o povo, numa imitação do culto pagão, insistia em fazer oferendas ao Deus Altíssimo nos altos. Na questão de Judá, quando o rei era temente a Deus, esses sacrifícios eram feitos apenas a Deus. Mas quando o rei era desobediente, o paganismo e a feitiçaria e a idolatria saíam do submundo e afloravam. E aonde acontecia esse culto? Nos altos. Aonde? Nos bosques de árvores frondosas, de cedros e de pinheiros. Embaixo dessas grandes árvores, eles ofereciam oferendas e praticavam sexo ritualístico. Então, qual era o problema dos altos? O que Jotão deveria ter feito? Proibir os altos. Nem para sacrifício ao Deus de Israel. Nós temos uma mania, por exemplo, na igreja moderna, de que você pode adorar a Deus de qualquer maneira. Várias vezes nós ouvimos uma frase, Deus vê o coração. Deus está vendo o coração. Veja, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não aceita qualquer forma de culto, por mais bem intencionado que seja o coração da pessoa. Nós temos as epístolas de Paulo, as cartas paulinas, elas são nítidas, elas são claras, com todos os elementos de culto. Qualquer coisa fora disso, as pessoas até fazem, mas Deus não aceita. Porque Deus ditou a forma de adoração. Agora, uma questão é você fazer, outra questão é Deus aceitar. Aí alguns argumentos seguintes, pastor, mas a Bíblia não proíbe oficialmente. Muitos falam isso. Pastor, mas a Bíblia não proíbe. Veja, mas o critério não é isso. O critério correto é o que a Bíblia manda fazer, como a Bíblia manda cultuar. Desde o Pentateuco, Deus é muito claro na forma de culto. E isso se repete no Novo Testamento. Deus é extremamente claro. Por que isso é importante? Para você não perder seu tempo. Para você, com um coração honesto e sincero, não trazer fogo estranho diante do Senhor. Não trazer um culto que Deus não aceita. Vai ser inútil. Olha, na melhor das hipóteses vai ser inútil. E dependendo do elemento que você quiser colocar, você pode estar fazendo muita coisa errada, sem perceber. Amém? Então vamos abrir a leitura de 2 Crônicas 27. Tinha Jotão 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo ainda se corrompia. Olha que interessante. Ele edificou a porta superior da casa do Senhor. Também edificou muitas obras sob o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá, e edificou castelos e torres nos bosques. Até aqui. Olha que interessante. Veja. Josias foi o tipo de rei assim. Primeira característica dele.
Tudo que o pai fez de bom, ele continuou. O pai foi um grande edificador. Em vez de ele pegar, arrancar com raiz e tudo que o pai fez, ele simplesmente edificou sobre uma base já construída. Então, por exemplo, nós vemos que ele mexeu na porta do templo do Senhor, ok, mas nós vemos que ele fez várias obras no muro. Lembra que o rei, o avô dele, o rei Amazias, foi atacado pelo reino do norte e derrubaram 200 metros de muro. E que o rei Uzias reedificou esse muro. Mas o que Josias fez? Fez mais obras ainda em cima do muro. O que a gente percebe em Josias? Josias tinha uma característica muito importante. Ele via um problema. E ele não fugia do problema. Ao contrário, ele trabalhava para resolver. Hoje em dia, a geração ocidental, uma geração apaixonada pelo conforto, uma geração apaixonada pelo entretenimento, faz exatamente o contrário. Foge do problema. Ninguém quer problema, ninguém quer encrenca, ninguém quer nada errado. As pessoas sequer querem conversar sobre o problema. Isso é exatamente o oposto do que Deus nos orienta. Deus nos orienta que nós devemos confiar nele, buscar estratégias vindas da parte dele, e aí ir em direção ao problema para resolver. É o que esse jovem rei fazia. E a gente percebe o quê? O seu pai construiu torres fortificadas no canto do muro. Mas o seu pai também construiu fortes no interior. O que Jotão fez? Continuou fortalecendo nos montes, nas montanhas, no interior. E em cada torre forte dessa, ele colocava uma guarnição. Muitas vezes, a melhor defesa é você mostrar para o seu adversário que ele não tem chance. Lembra o que o Antigo Testamento fala? De nada adianta o atalaia vigiar se o Senhor não guardar a cidade. Só que Deus manda pôr o atalaia. Quem guarda a cidade é Deus. Mas ele usa também o atalaia. Da mesma forma, usar um exemplo muito comum nosso, as nossas casas. Às vezes uma simples grade que você põe numa janela, o bandido olha e fala, nossa, aquela casa não dá para entrar. Às vezes um cachorro, o bandido olha, ele vê um leão. Entendeu? O que Deus vai fazer, como ele vai fazer, nós não sabemos. Às vezes você simplesmente sai andando de casa, o ladrão olha para sua cara e fala, nossa, como esse cara tem cara de mal. Esse aí é um perigo. E aí tira da cabeça fazer alguma coisa. Agora, o que eu estou querendo mostrar? A sua parte você faz. Você vai fazer uma viagem, você planeja. Você vai fazer um investimento, você planeja. Você vai fazer uma poupança, você planeja. Ao homem está ao alcance de fazer esses planos. E a Deus está o realizá-los. Quem realiza é Deus, mas você atua. Você tem uma filiação de Deus que é ativa. Entendeu? Está debaixo da guarda dele, mas você não está de braços cruzados. É exatamente a vida de Jotão. O tipo do camarada resolvedor de problema. Outro detalhe que a gente aprende com ele. Lembra que o livro de Reis falou que Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, começaram a se levantar contra Judá? Rumores de guerra, movimentações militares. O que o Jotão fez? Se fortaleceu para botar medo. Tanto é que nos dias de Jotão, eles não arriscaram nada. Não puseram um dedo para dentro
da fronteira de Judá. Por quê? Porque Jotão estava preparado. Isso daqui é um exemplo para a nossa vida hoje. Sabe? Eu não entendo. Às vezes as pessoas, elas têm andado muito desligadas. Veja, a árvore está para cair na cabeça dela. E ela olha para a árvore e não faz nada. A criança está andando em direção à rua. E a pessoa não faz nada para pegar. A empresa dele, o emprego dele está correndo perigo. E ele não se movimenta para fazer algo. Nós vivemos uma geração muito... Vou passar a moto. Nós vivemos uma geração muito indolente, muito acomodada e preguiçosa. O que a Bíblia fala para o crente? O preguiçoso vai ter com a formiga, falando do trabalho da formiga. Siga esse exemplo de Jotão, vigie, faça o que tem que ser feito. Você não vai conseguir fazer tudo, mas alguma coisa você vai conseguir fazer. Vigia, atue. Isso é muito importante, amém? Versículo 5. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão, e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e sepultaram-no na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. Olha que interessante, os irmãos vão lembrar. Na palavra passada eu ensinei que o rei Uzias guerreou contra os filisteus, guerreou contra outros povos, destruiu os muros da cidade. Lembra que eu brinquei? O rei que odiava muros. Só que aí os filhos de Amon, quando viram o poder de Uzias, deliberadamente eles trouxeram presentes, tributo. O que a gente percebe? Na mudança de liderança, muitas vezes surge um vácuo. E os povos que estão debaixo do outro, muitas vezes tentam se levantar para fugir da servidão, na mudança de poder. Só que como Jotão, primeiro o texto fala, guiado nos caminhos do Senhor. Segundo, o texto mostra, andando nos mesmos princípios que seu pai andou. Assim que Amon quis colocar a cara para fora, ele foi para cima, derrotou Amon. E eles ficaram tributários por 3 anos. Ao todo aqui eles mandaram mais de 10 toneladas de prata. Ao todo eles mandaram mais de 600.000 litros de trigo e de cevada. É pouca coisa? Não. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele estava prevenido. Não estava procrastinando. Ele podia ter assumido o poder e falar, o que o pai fez está bom. Não vou me incomodar com isso, mas ele viu rumores de guerra no norte. Falou, opa, se eu ficar parado, os caras vão me jantar. E aí, preparado e vigilante, subjugou Amon. Entendeu? Quem deu toda essa estratégia? Deus. Como ele teve toda essa estratégia? Servindo a Deus, tendo comunhão. Gente, quer ter direção para a vida? Obedeça a palavra, venha para a igreja, leia a Bíblia, ore, siga a orientação pastoral bíblica.
com certeza você vai se machucar menos. Com certeza você vai errar menos. Deus está preocupado em cuidar do seu bem-estar, porém Deus está mais preocupado ainda em que você seja um filho obediente. Não adianta nada vir para a igreja, ouvir o que está sendo pregado, ler a Bíblia, ouvir o que está sendo ensinado, o que Deus está falando através da leitura bíblica, só que você ouve, mas não tem a mínima intenção de obedecer. Isso é uma rebeldia disfarçada. Muito comum nos crentes de hoje. Eu já vi alguns comentários dos crentes, o pastor está louco, isso aí que ele falou para fazer, não vou fazer nunca, está maluco, está exagerando. E o que o pastor estava falando para fazer era bíblico. Então assim, quer se dar bem na vida? Obedeça a Deus. Percebeu que desobedeceu? Rompe, pede perdão, corrige o caminho e toca o barco. Sem fazer carnaval também. Errou, todo mundo erra. O mesmo trabalho de errar é o trabalho de pedir perdão e de corrigir. Acabou. E vida que segue. Amém? Vamos seguir. Capítulo 28 de Crônicas. Deixa eu dar um gole aqui. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso, fez imagens fundidas a Baalins. Até aqui. Olha que interessante. Veja. Primeiro, relembrando, quando a Bíblia fala Davi seu pai, é um modo de dizer, Davi está várias gerações atrás. Isso é um hebraísmo, uma característica da língua hebraica. Tá? O pai de Acás era Jotão. Mas o pai de Uzias, de Acás, de Jotão e de Amazias era Davi, mostrando que é o descendente. Lembra? Livro das Crônicas é para mostrar a descendência de Davi, que depois lá na frente vai chegar no Messias, no Cristo. Esse é o objetivo. Agora, olha que interessante, ele entrou no governo. Primeira coisa que ele fez, besteira, fez ídolos. Fez Baalins. Baalins era uma espécie de estátuas para adoração a Baal. Acás já começou muito mal. Seu bisavô Amazias, no começo de vida, seguiu a Deus. Seu avô Uzias seguiu a Deus o tempo todo, só desobedeceu quando entrou no templo. Mas nós temos que lembrar que quando ele entrou no templo, não foi para adorar um ídolo. O pecado dele, ele queria adorar Deus, mas da maneira errada. Fazendo algo que não era permitido, foi ferido de lepra. E o seu pai era temente a Deus. Aí você fala, da onde esse camarada tirou? Gente, é normal na Bíblia pais bons terem filhos ímpios e pais ímpios terem filhos bons. E nos reis de Israel isso é muito comum. Vocês terem uma ideia, numa sequência de 10 reis, só 4 prestaram. Entendeu? Então isso era normal. Nós já vamos até pegar essa aplicação mais à frente. Mas nós temos que saber lidar com isso. Às vezes o camarada temeu a Deus, fez tudo certo, e o filho é filho de Belial. É tranqueira. Entendeu? Não quer saber de Deus. Isso pode acontecer. E aí a narrativa continua, versículo 3. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Até aqui, olha que interessante. Praticou sacrifícios humanos. Queimou seus filhos no vale de Geinom, que mais para frente foi se transformar num lixão.
Esse vale de Inom foi citado por Jesus como um exemplo do que era o inferno. Porque nesse lugar o lixo ficava queimando e aí nunca se apagava. Jesus deu a ilustração do fogo que nunca se apaga. Mas vocês imaginam se o avô dele tivesse vivo, se o pai dele tivesse vivo, vendo o neto ser queimado como sacrifício humano? Já pensou que tristeza? Uma coisa terrível. Esse rei aqui se desviou, ele aprontou de tudo. Quando fala árvore verde, isso daqui é uma citação interessante. Muitos não sabem, mas o nosso pinheiro de Natal vem dessas árvores verdes. Por quê? Porque o pinheiro era a única árvore que não secava no inverno. E ele era um símbolo de fertilidade. E ele estava presente em todos os cultos pagãos. E adentrou a Europa, adentrou o mundo ocidental. Hoje, quando você vê um pinheiro, você já não tem o mesmo entendimento. Mas hoje o pinheiro representa um símbolo natalino. Mas é importante você saber de onde veio. Ele veio de uma raiz pagã, onde coisas que não agradavam a Deus eram feitas. Entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de nós comemorarmos Natal, relembrarmos o Natal, nós precisamos saber as origens de onde veio. A nossa fé é uma fé inteligente, então veio daqui. Entendeu? Por que é importante saber? Você pode até ser confrontado por um crente mais radical. Você vai explicar para ele, fala, não, é verdade, ó, você tem razão, tem um monte de símbolo pagão, mas hoje o enfoque é outro, e nós estamos preocupados em usar o Natal para evangelizar. Nós queremos relembrar que Deus mandou seu Filho, e que ele nasceu de uma virgem, para pagar o preço dos nossos pecados, e na cruz nos resgatar. Nosso foco no Natal é relembrar Jesus e evangelizar. Acabou, resolveu, encerrou o assunto. E cada um vive a vida como quer. Cada um faz o que quer, mas é importante você saber a origem. E aí continua, versículo 5. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. E Zicri, homem valente de Efraim, matou a Maasias, filho do rei, e a Azricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. Lembra que nos dias de Jotão se levantou a aliança sírio-israelita? Deus não deixou entrar, o rei transgrediu. Deus entregou na mão dos inimigos. E quando eles vieram, olha que interessante aquela noção de pecado corporativo que tem no Antigo Testamento. Quem pecou foi o rei? Sim. E o povo? Nos dias de Jotão, nós vimos no texto, continuou fazendo o que era mal. Não tem santo nessa história. Num dia morreram 120.000. Sabe o que é 120.000 pessoas? Uma cidade maior que Pinhais. Foi tudo passado a fio de espada. Por causa da desobediência. A consequência veio muito rapidamente, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, soberania de Deus. 30 anos atrás, 25 anos atrás, começou a movimentação de tropas. Existem coisas acontecendo hoje no mundo que nós não sabemos o porquê delas. Algumas delas nós vamos entender daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Porque somente a mente de Deus, que já definiu o futuro, que já escreveu o futuro, o Deus que movimenta as nações, é que pode reger tudo isso. Que eu quero mostrar para vocês, nada
é acidente. Tudo é mão de Deus. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 8. Comentar o 7. Esse Zicri, pelo jeito, eu busquei mais informações dele. Não tem. Esse camarada foi um grande guerreiro. O que eles chamavam de Gibor. Sabe aquele camarada que você bota 20 na frente dele, ele mata todo mundo, palitando o dente? Esse tipo de cara. E olha o estrago que ele fez. Ele matou o filho do rei, que devia ser muito jovem, porque aqui pelos cálculos a Acás tinha em torno de 30, 32 anos. Então o filho dele devia ter em torno de 16, 14. E matou o segundo do reino, um camarada chamado Eucana. Entendeu? Sem contar o resto, que a narrativa não conta, porque veja, quantas pessoas ele teve que matar para chegar até o filho do rei? Aí eu pergunto, quem guarda o filho do rei? A melhor guarda ou a pior guarda? O batalhão de elite. Quem guarda o segundo do reino? O batalhão de elite. Zicri veio e fritou todo mundo. Será que ele era um guerreiro de renome? Mas olha que interessante. A serviço do rei ímpio contra o povo de Deus. Quem trouxe os sírios e os israelitas? Deus. Por quê? Por causa do pecado da idolatria. É Deus usando a vontade humana, a maldade humana para realizar o seu propósito. O que limitou a aliança antes, nos dias de Jotão, foi a mão poderosa de Deus, segurando todo mundo no seu lugar. As guerras que Jotão teve, venceu. Porque era obediente. Percebe essa relação? Eu não sou salvo por obedecer, mas a obediência gera muita coisa boa na minha vida. E poupa muito sofrimento. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos voltar no 8. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo, e levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal, que chegou até os céus. Olha que interessante. Mataram 120.000 e levaram 200.000 cativos. Só que quando eles chegaram em Samaria, Deus levantou um profeta. E o profeta chegou, botou o dedo na cara e falou: olha, vocês tiveram essa vitória porque Deus se irou contra Judá. E ele entregou, só que é o seguinte, vocês agiram com uma raiva tal, com uma violência tal, que essa maldade de vocês subiu até o céu. Aí eu pergunto, era corajoso o profeta? Eles tinham acabado de vir da onde? Da guerra. Custava enfiar uma espada no bucho? Percebe? Tem muita gente falando aí, Deus me usa como profeta. Os profetas do Antigo Testamento corriam risco de vida. Está afim de ser cerrado ao meio, como o profeta Isaías? Percebe que a turma fala o que nem sabe, a turma quer ibope, a turma quer aparecer. Como é que quer pagar uma de espiritual? Entendeu? Servir a Deus, servir na igreja, humildade, varrer a igreja, ninguém quer. Cuidar de criança, ninguém quer. Entendeu? Servir o irmão, ninguém quer. A turma quer só púlpito. Porque chama atenção, é bonito, todo mundo vê. Cuidado. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 11. Não, versículo 10. E agora, vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém,
como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Olha o que Oded falou. Oded falou o seguinte: vocês vão pegar os 200 mil e fazer escravo. Mas eles também são povo de Deus. Olha o que vocês estão pensando em fazer, vocês estão malucos? E aí o 11, agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. O que ele falou? Gente, para tudo e manda todo mundo de volta embora, porque a ira de Deus está sobre vocês. O profeta falou? Falou. Olha que interessante, atividade profética. Quando Amós falou, o povo obedeceu? Não. Quando Oséias falou, esse povo obedeceu? Também não. E quando Oded falou, o povo obedeceu? Oded tem algum livro escrito na Bíblia? Não. Só aparece aqui. Olha que interessante o que é atividade profética e o mover de Deus. Versículo 12. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adial, contra os que voltavam para a batalha. E lhes disseram: não fareis entrar aqui estes cativos, porque além da vossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a vós nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos grande culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação, e os homens que foram apontados por seus nomes, se levantaram e tomaram os cativos, e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e vestiram-nos, e calçaram-nos, e deram-lhes de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e conduziram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Até aqui. Olha que interessante. Quem é que endurece o coração do povo? Quem é que amolece o coração do povo? Quem é que capacita a obedecer a Deus? Ele mesmo, a graça. Oséias falou no ouvido, Amós falou no ouvido, Joel falou no ouvido. Aí vem um irmãozinho chamado Oded e fala: a graça de Deus age no povo, e o povo levanta com uma palavra de sabedoria, falando: gente, nós estamos debaixo da ira. Orientaram tudo, vestiram os que estavam nus, colocaram os mais feridos em jumento, devolveram o despojo e mandaram de volta para Jericó, que já está dentro de Judá. E não era pouca gente, 200 mil pessoas. Responderam ou não responderam? Sim. E por que isso? Veja, aquela derrota. Ia ter mortes, ia ter mortes, ia ter gente que Deus ia recolher, ia ter gente que Deus ia recolher. A morte dessas pessoas estava ao alcance de Deus acontecer? Sim. Deus sabe o que faz. Porém, eles agiram com exagero. E esse exagero ia fazer com que Deus acelerasse o juízo. E aí Deus mandou um profeta, misericórdia. E aí Deus mandou sua graça, obedeceram. E fizeram uma das atitudes mais bonitas da Bíblia. Olha que interessante. Lembrando o que Eliseu fez, já era reino do norte. Só que Eliseu pegou o exército sírio, que foi para o prender, e em Samaria eles deram de comer, deram de vestir, mandaram de volta para a Síria. Mesmo o reino do norte. Atividade profética.
graça de Deus, evitando que se derramasse sangue inocente. Amém? A vida e a morte estão debaixo do controle absoluto de Deus. Como que você vai explicar? O rei Manassés reinou 55 anos. Pela tradição, parece que foi o cara que cerrou Isaías ao meio. Foi o rei mais perverso de Judá. Reinou 55 anos. E aí Jotão, o rei perfeito, reinou 16. Como é que você explica isso? Não tem como explicar. Isso aí é misterioso em Deus. É uma mente. Olha, usar a palavra mente é para que nós humanos entendamos. Que essa palavra não exprime o que Deus é, o que Ele pensa, a sua grandeza. Mente é para gente, 1,8 kg, que muitas vezes só serve para separar as orelhas. Entendeu? Mas é uma mente controlando tudo. Estabelecendo tudo. Remove reis, estabelece reis. Com ele está o profundo e o escondido. São os moveres misteriosos do Senhor. Qual é a nossa única segurança em relação a isso? Porque tem gente que entra em crise, né? Quando vê Deus mandar matar a cidade inteira. Só que a pessoa não vê o que a cidade fez antes, o que o povo fazia. Gente, a nossa confiança é que Deus é bom e que Ele é justo. E que não existe treva nenhuma no Senhor. Se você crê nisso, você confia nisso, você confia na bondade de Deus. Lembra? A uma das tentações do Éden, a serpente falou, Deus falou para não comer, porque vocês seriam semelhantes a Ele. O que o diabo fez? Questionou o caráter de Deus. O que o diabo faz na vida do crente? Como é que um Deus bom como esse que você serve faz você passar luta agora? Quando acontece uma tragédia, vamos dizer, alguém perde um filho. Qual que você acha que vai ser a primeira acusação que vai vir? Como que Deus deixou o filho morrer? Concorda? Que é a primeira acusação. Como que você responde uma acusação dessa? Só tem um jeito. Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti, sei que o Senhor é bom. Me ajuda a vencer essa dor. Porque ela é insuportável. Tem mais o que fazer? Como é que você vai explicar uma criança de 1 ano morrendo? Os sonhos dos pais, os planos, as imagens. Entenderam? Você conhecendo a soberania de Deus. Alguns vão falar, foi o diabo. Legal, você é um gênio da teologia. Você é sensacional na teologia. Você acabou de falar que a criatura é mais poderosa que o Criador. Essa sua teologia, é teologia de botequim da esquina. Entendeu? Quem já ouviu isso? Foi o diabo. Deus pode até usar o diabo como foi em Jó, mas ele foi um instrumento. Entendeu? Percebe como eu preciso confiar na bondade de Deus? Preciso confiar na justiça de Deus, confiante que Ele sabe o que faz. Essa é uma das aplicações. Que mais que salta do texto? Gente, importância da continuidade dos nossos projetos. Existe gente que fica começando coisa, para no meio, aí muda tudo, começa de novo, para no meio, aí muda tudo, começa de novo, para no meio, nunca conclui nada, nunca chega nada até o fim e nunca consegue realizar nada. Qual foi o grande sucesso de Jotão? Ele deu continuidade em todos os projetos do pai que deram certo. Por que hoje em dia existe uma coisa chamada conflito de gerações? Porque existe uma mente por trás do sistema.
Essa mente é demoníaca e ela quer jogar os filhos contra os pais. Através da mídia, através dos filmes, através do teatro, através de uma série de fatores. E aí o que ela faz? Ela interrompe processos que vão ser bênção na vida da criança, na vida do jovem. E quando vai ver, o jovem rompe com uma série de coisas que ele não deveria romper e destrói sua vida, e sua vida naufraga. Ah, o pastor está falando de conspiração? Não, estou falando de uma mente demoníaca por trás do sistema. A Bíblia que eu leio fala, o mundo jaz do maligno. E quando está falando o mundo ali, é o cosmos, é o sistema do mundo. Então não precisa ser nenhum gênio da teologia e entender que muitas coisas que a gente vê hoje, ela já está planejada na mente de Satanás, usando seus filhos, filhos de Belial. Normal, nada mais, sabe? Ele usa seus filhos de Belial desde a época de Tubal-Caim, de Lameque, de Caim. Entendeu? Nimrod. Sabe? Normal. Agora, conhecendo um sistema desse, sabendo a luta de gerações, você tem que fazer. Desde muito cedo, tem que trabalhar com os filhos. Desde muito cedo, tem que trazer os filhos para a igreja. Papel da igreja, educar corretamente as crianças, não como se eles fossem idiotas, mas respeitando o intelecto deles e nutrindo com o alimento da palavra de Deus. Alguns lugares, eu falo isso com todo respeito, quer tirar a criança e botar no alto do monte. O que nós queremos fazer? Nós queremos pegar a cobra, abrir a boca dela, arrancar o veneno, apertando bem o pescoço e os dentes, e de todas as mentiras delas fazer o antídoto, que chama a palavra de Deus. Não adianta esconder. Não adianta fugir. Não adianta, então não vai para a escola. Eu lembro que uma vez nossa filha mais velha assistiu um filme da Disney, e a Disney tem muita coisa de demoníaca. E aí a primeira coisa falou, bom, não vai no filme. Aí eu fui tomar banho, aí o senhor começou, eu creio que foi o senhor, começou a ministrar o meu coração e deu o seguinte, dizer, filho, da onde veio o antídoto do veneno da cobra? Eu falei, do próprio veneno então, filho, o seu papel não é proibir, seu papel é ensinar. Entendeu? E o problema é que nós temos preguiça de ensinar. O problema é que você não quer pegar um filme, sentar com o seu filho e avaliar com ele o que o filme tem, contrário à palavra de Deus. É isso que você tem que fazer, para isso você é pago como pai. Lógico, não vai botar sexo explícito, não vai colocar coisa imprópria, mas você tem que virar o feitiço contra o feiticeiro, usar o veneno da cobra para fazer um antídoto. Porque vai chegar um momento que seu filho vai estar sozinho. E ele precisa de proteger. Ele precisa saber se proteger. Por um momento ele está com você, está sendo protegido. Mas vai chegar um momento em que ele está desprotegido. Amém? Que mais? Veja, dentro dessa questão, filhos fora da igreja. Gente, Deus não tem neto, tá? O seu papel é trazer sua criança para a igreja. O seu papel é dar exemplo. O seu papel é ser alguém que busca Deus na sua casa. Se o seu filho, quando for mais velho, quiser se mandar da igreja, Deus não tem neto. Veja, a Alemanha, uma das mães dos principais teólogos do mundo, foi o país que gerou os piores filósofos anticristãos. Berço do protestantismo. Deus não tem neto. Amém? Que mais? Gente, derrotas são um aviso. Quando você tiver um revés na vida, quando você tiver uma derrota, abre o olho. É um aviso. Fica atento. Para repensar o caminho que você está tomando. Aquilo provavelmente é um aviso. E para encerrar, a importância de sempre você crescer em Deus e fortalecer as bases da sua vida e da sua família em Deus, como o Jotão fez. Amém? Vamos orar?